No vídeo de hoje, falaremos sobre um dos regimes mais infames da história da humanidade. Vamos falar sobre o Apartheid, ocorrido na África do Sul. Os objetivos desta análise serão os seguintes: compreender o significado e a origem do termo Apartheid, identificar os principais pontos do regime do Apartheid ocorrido na África do Sul, analisar os impactos sociais, políticos e econômicos do Apartheid, refletir sobre o processo de superação e legado do Apartheid na sociedade sul-africana. Comecemos então a nossa análise. O Apartheid foi um sistema de segregação racial instituído na África do Sul entre 1948 e 1994. Seu nome deriva do termo Afrikaner, que significa separação ou distinção. A política do Apartheid foi baseada na ideia de segregação racial, dando poder político e econômico exclusivamente à minoria branca, enquanto marginalizava e oprimia a maioria negra e outras minorias étnicas. As origens e contexto histórico em que esse regime foi instituído. O Apartheid teve suas raízes no colonialismo europeu na África do Sul, que começou no século XVII. Começou com a chegada dos holandeses. Após a Segunda Guerra Mundial, o Partido Nacional, formado principalmente por descendentes de colonos holandeses, e também britânicos, ascendeu ao poder e implementou políticas de segregação racial de forma sistemática, de forma bastante metódica. Vamos analisar aqui os princípios e as políticas, do Apartheid. Comecemos então falando sobre a legalização da segregação racial. Leis foram criadas para separar as populações branca e negra, mestiça e indígena. Restrições de movimento. Os negros foram designados para áreas específicas chamadas de bantustões. E os negros precisavam de permissão para poderem sair dessas áreas, para transitar em outros locais. A discriminação também foi legalizada. Leis foram estabelecidas para restringir os direitos políticos, econômicos e sociais da população não branca. No quesito educação, vamos ver escolas segregadas, ou seja, separadas. Foram criadas para cada grupo racial com recursos muito desiguais. Obviamente que isso não foi aceito de braços cruzados. Houve resistência e também muita repressão. Movimentos de resistência como o Congresso Nacional Africano, ou CNA, e o Movimento de Consciência Negra surgiram para lutar contra o regime do Apartheid. O governo reprimiu brutalmente esses movimentos, usando a violência, usando a detenção arbitrária e até mesmo assassinatos. Houveram pressões internacionais para que esse regime infame chegasse ao fim. O Apartheid foi amplamente condenado pela comunidade internacional, levando a boicotes econômicos e esportivos contra a África do Sul. A pressão interna e externa finalmente levou à negociação entre o governo sul-africano e os líderes da oposição, resultando na libertação de Nelson Mandela e nas primeiras eleições democráticas ocorridas em 1994, que finalmente puseram fim ao regime do Apartheid. O Apartheid deixou um legado de profunda divisão e desigualdade na África do Sul. Apesar dos desafios, a África do Sul tem feito esforços para enfrentar seu passado e construir uma sociedade mais inclusiva e mais igualitária. O cinismo do Apartheid e a desonestidade dos exploradores é algo que eu quero falar aqui para a gente poder encerrar essa análise. O Apartheid, esse capítulo sombrio da história da humanidade, não é apenas uma manifestação extrema da segregação racial,
mas também é um testemunho brutal do cinismo, da prepotência e da desonestidade daqueles que exploram e oprimem outros povos em nome de uma suposta superioridade civilizatória. É inaceitável que, em pleno século XX, a África do Sul tenha sido o palco de uma política que não apenas segregou brutalmente as pessoas com base em sua raça, mas também as privou de seus direitos mais básicos. Direitos básicos como seres humanos. O apartheid não foi apenas um sistema de discriminação. O apartheid foi uma máquina de opressão projetada para garantir o domínio absoluto de uma minoria sobre a maioria, enraizada na ideologia nefasta da supremacia branca. Aqueles que defenderam e promulgaram o apartheid não apenas perpetuaram uma injustiça flagrante, mas também se afundaram na hipocrisia mais repugnante que se possa imaginar. Ao se autodenominarem civilizados, enquanto saqueavam, roubavam, matavam e escravizavam os povos indígenas da África do Sul, revelaram não apenas sua arrogância, mas também sua completa falta de humanidade, além de um cinismo inenarrável. A desonestidade daqueles que sustentavam o apartheid é evidente em suas tentativas de justificar o injustificável. Apelaram para argumentos falaciosos sobre a inferioridade racial, buscando legitimar seus atos cruéis sob uma fachada de pseudociência e ideologia deturpada. No entanto, por trás de suas retóricas vazias, estava apenas o desejo insaciável de manter seu poder e privilégio às custas dos direitos e da dignidade dos outros povos. O apartheid não é apenas uma mancha na história sul-africana, é uma advertência sombria sobre os perigos da arrogância e da intolerância. É um lembrete de que a luta pela justiça e pela igualdade é contínua e que devemos permanecer vigilantes contra qualquer ideologia que busque subjugar e oprimir nossos semelhantes. Enquanto refletimos sobre o legado vergonhoso do apartheid, devemos nos comprometer a nunca mais permitir que o cinismo, a prepotência e a desonestidade venham a prevalecer novamente sobre a justiça, a compaixão e a verdade. Devemos nos unir na luta contra todas as formas de discriminação e opressão, rejeitando firmemente qualquer ideologia que busque dividir e conquistar em nome de uma suposta superioridade racial. Só assim poderemos verdadeiramente avançar em direção a um mundo onde a igualdade e o respeito pela dignidade de todos os seres humanos sejam garantidos. É muito bom que a gente analise essa página triste da história, vergonhosa da história, porque essas mesmas pessoas que foram capazes de cometer essas atrocidades, eu não digo assim as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos indivíduos, mas a mesma política, os descendentes dessas pessoas, são esses que agora vêm até aqui ao nosso Brasil nos ensinar como cuidar dos nossos indígenas, como cuidar da nossa floresta. Porque, na verdade, o que essa gente está querendo é nos espoliar, é nos roubar. Essas pessoas vivem do roubo, vivem de matar e de escravizar outros povos. Mas isso hoje é simplesmente inaceitável. E é por isso que eu defendo, advogo, um país que seja verdadeiramente soberano, nacionalista e forte, para poder, assim, escapar da sanha criminosa desses bandidos internacionais que, feito uma praga de gafanhoto, ficam pululando aqui e ali, levando caos, destruição, morte, tudo isso em nome de seus interesses mesquinhos, em nome da sua ganância e do seu desejo intrínseco de lucrarem às custas de outros povos. E para isso sempre lançando mão de uma suposta superioridade racial e de um suposto processo
civilizatório. Assim nós terminamos esse vídeo de hoje. Até o próximo. Obrigado.